Olá pessoal do meu canal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje o tema do vídeo é conceitos na hora de montar um quadro de distribuição, tá? São alguns conceitos aí que permitem que nós façamos aí um determinado montagem de um quadro de distribuição, um fechamento de um IDL, por exemplo. E aí tem alguns conceitos importantes aí para que a gente fique tranquilo aí e faça uma montagem aí, um fechamento tranquilo. Então, pessoal, uma das dicas aí importantes é na hora de montar um quadro de distribuição, por exemplo, nós não podemos aí de maneira nenhuma pegar aquele cabo que está lá aterrado no seu medidor e trazer para dentro da residência e quando chegar aqui no nosso quadro de distribuição, colocar esse cabo aqui no nosso barramento de neutro e tá colocando também no nosso barramento de terra, a não ser que seja em casos específicos onde nós temos aí até alguns esquemas aí de ligações onde permite esse tipo de trabalho. Então, fora isso, em uma residência, por exemplo, comum, instalações normais aí, nós não devemos fazer isso. Então, o correto, nós precisamos aí criar um aterramento independente para essa residência, para esse quadro de distribuição. Então, você pode aí estar colocando aí uma arte, dependendo do solo aí, colocando uma única arte e fazendo aí o aterramento desse barramento aqui, para a partir daqui fazer o aterramento dos equipamentos, tá ok, pessoal? Então, fiquem atentos a essa informação. Muita gente vem perguntando aí por que se a concessionária de energia aterra o neutro na entrada de energia e esse mesmo cabo entra para dentro da residência aterrado, por que quando eu ligo ele no nosso DR, ele não desarma? Então, uma das respostas aí é que o nosso DR ele vai fazer a leitura na parte depois que o cabo sai do DR, tá? Não na entrada. Se o cabo vem de lá sendo aterrado, por exemplo, e entrar no DR, ele não vai entender que ali existe uma fuga de corrente para a terra, né? Então, a medição vai ser feita após sair do nosso DR. Então, um exemplo, se nós pegarmos aí um exemplo, se esse disjuntor, no caso aqui tripolar, fosse um DR, e o nosso dispositivo aí, com o nosso númerozinho de N aqui de neutro, tivesse aqui, por exemplo, e eu pegasse a parte inferior aqui, depois que o neutro entrou no DR e sair do neutro, encostou aqui no barramento de terra, por exemplo, aí sim ele desarmará na hora. Mas vindo aqui e entrando no nosso DR, não vai ter nenhum tipo de desligamento do DR, tá? Então, vamos dar aqui continuidade aqui ao nosso vídeo. Então, pessoal, disjuntor tripolar, muitas pessoas aí até chamam de disjuntor trifásico, tá? Quem chama isso está errado, tá, pessoal? O disjuntor não é trifásico. Trifásico são as redes, tá? Trifásico, bifásico, tá? Monofásico, isso são as redes. Os disjuntores são monopolar, bipolar, tripolar. Então, tem uma certa diferença aí sim com esses nomes aí, tá? E aqui embaixo eu coloquei aqui, saí do nosso disjuntor tripolar e atendi aqui a alguns disjuntores. No caso aqui de uma pequena residência, eu tenho aqui um chuveiro com um disjuntor de 32 amperes, um circuito para iluminação de 20 amperes, um de uso geral, tomada de uso geral de 20 e uma tomada de uso específico, que é um ar-condicionado de 20. Então a NBR, a NBR 5410, ela diz o seguinte, que para circuito de iluminação, determinar um disjuntor
até 16 amperes, tá? 10 amperes. Então, pessoal, isso aí realmente está na norma, mas o circuito, uma vez que foi distribuído, o que nós temos que nos preocupar é com o dispositivo de proteção, aqui no caso do disjuntor, que atende o nosso circuito. Se o nosso disjuntor tem uma corrente nominal igual ou inferior ao circuito, a corrente nominal do circuito, não tem problema nenhum nós usarmos um disjuntor aí acima desse disjuntor aí que está sendo indicado pela NBR, tá ok? Então, no nosso caso aqui, um circuito de iluminação, onde a própria NBR indica que usamos aí no mínimo um circuito aí de no mínimo um cabo de 1,5, nós podemos usar aí o cabo de 2,5, claro. Ela mesma especifica que é no mínimo, tá? Não que nós tenhamos que usar o nosso cabo de 1,5, tá ok? Então, o nosso cabo de 2,5, por exemplo, numa instalação residencial, ele suporta aí uma corrente nominal de aproximadamente 21 amperes. Se eu tenho um disjuntor de 20 amperes, então eu posso estar aí fazendo a minha distribuição aí com esse disjuntor tranquilamente, que eu não vou ter problema nenhum. Então, antes que esse cabo venha a aquecer ao ponto de queimar, ao ponto de danificá-lo, o nosso disjuntor fará o desarmamento aí, o desligamento, tá ok? Então, não tem nenhum tipo de problema para isso. O nosso chuveiro, quando nós vamos falar aqui em DR para chuveiro, é importante lembrar que a resistência de um chuveiro, quando colocamos um DR, para que fique 100% aí, tá? Que não fique aí um intervalo de toda hora tá desligando, tá? Nós temos que usar aí uma resistência blindada, tá? Para esse chuveiro. Essas resistências são bem mais caras, mas aí você não terá problema aí de estar toda hora o DR desarmando. Funcionar sem essa resistência? Funciona, também funciona, tá? Sendo que você vai ter aí um intervalo aí de desligamento bem menor, tá? Podendo aí estar toda hora desligando o DR por causa dessa resistência comum no nosso chuveiro. Então, pessoal, além disso, uma outra coisa também que a própria NBR não recomenda é que colocamos aí um DR geral para atender toda a distribuição do nosso quadro. O próprio nome já diz, ela não recomenda que façamos isso, mas não que esteja proibido de fazer isso. Por quê? Tecnicamente, nós não temos nenhum tipo de problema com relação a isso. Uma das coisas ruins fazendo isso é que, se você colocar um DR geral para estar atendendo aqui todas as distribuições do quadro, qualquer fuga de corrente que houver em qualquer um dos circuitos, tá? Fará com que o DR fazer aí o nosso desligamento, tá? Desligando aí todos os circuitos do quadro. Então não é recomendado por isso, tá? Se você quiser colocar um DR geral para estar atendendo todas as ligações aqui, tecnicamente não há problema, tá? Sendo que, se você colocar um DR geral na instalação e você tiver disjuntores aqui, nós não podemos atender, por exemplo, um circuito que tenha um outro DR saindo direto aqui do nosso barramento, dos cabos. Então, o que nós temos que fazer? Se caso nós queira aí fazer um trabalho desse, nós teremos que botar
o nosso disjuntor tetrapolar, conforme está aqui, um DR aqui em série com esse cara, tá? E um disjuntor para proteger o nosso outro DR, se você quiser aí colocar mais um DR somente para um determinado equipamento. Além do geral, colocar aqui, por exemplo, o chuveiro, tá? Então você pode fazer isso colocando mais um disjuntor aqui para estar atendendo esse DR, tá ok? Outra dica importante aí também, pessoal, é sobre esse DPS. O DPS, que é o nosso dispositivo de proteção contra surtos, nós temos aí algumas classes, classe 1, classe 2, classe 3. O nosso classe 2 é o DPS indicado aí para nós colocarmos aí em residências, apartamentos, onde não tenha o sistema de SPDA, tá? Então você não tem nenhum sistema de para-raio, né? Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas no prédio, na residência. Então o DPS de classe 2 é um indicado aí para você estar usando aí da maneira que eu estou fazendo aí essa ligação. Então, uma outra coisa também importante é que as correntes de descargas de um DPS, no caso do classe 2 aí que nós estamos usando, para residência, para apartamentos, para residências pequenas, né? Apartamento aí pequeno, nós usamos aí uma corrente nominal de descarga de 10 kA, tá? Com corrente máxima de 20 kA. Então essa é o recomendado aí para estarmos usando numa residência, num pequeno apartamento. Então pessoal, no caso aqui eu vou fazer vou tentar aqui, vou mudar aqui a cor do cabo. Então nós temos aqui os nossos DPS, vamos fechar eles todos aqui no barramento, tá? No barramento de terra. Muitas vezes o pessoal aí usa, faz um jump aí por baixo aí e usa um cabo só indo para o barramento. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de sair com um cabo independente do nosso DPS para o nosso barramento, tá? Então vou fazer aqui agora essa ligação, ligando aí tanto os nossos nêutrons, nossas fases, como o nosso nêutron no barramento de terra. E esse terra aqui, por sua vez, vamos jogar ele aí para estar aterrando aí o nosso quadro de distribuição, tá? Então, joga ele aqui para fora. Pega, tá, aqui para fora. Então aterramos aí o nosso quadro de distribuição, aí fazendo aí a ligação com o DPS, fechado e tal. Agora nós vamos também, os circuitos aqui de distribuições, por exemplo, vou fazer somente do chuveiro aqui, porque os outros aí é só pegar e sair direto com o circuito de distribuição. Já o nosso chuveiro, nós vamos ter que fazer isso aqui, vamos ter que entrar. Vamos sair do nosso... Vamos lá. Vou dar a cor aqui de novo, para branco. Então nós vamos sair aqui do nosso... Então você tem que fazer essa ligação aqui. Tá? Vou fazer aqui agora do cabo... branco e preto, né, que está ligado aqui. Então o nosso dispositivo aqui é branco e preto. Para não ficar embolado ali, eu vou sair por aqui. Então aqui está preto e branco, saindo do nosso disjuntor aqui, passando aqui pelo nosso DR e depois do DR aqui fazendo a ligação aí para o nosso circuito, para o nosso chuveiro,
Os disjuntores aqui de 20, tá, eles vão fazer diretamente os circuitos de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, que é o ar-condicionado. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou bastante grande aí o vídeo, mas deu para a gente pegar alguns conceitos importantes aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like aí e até o próximo vídeo.